Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu gostei. Muito obrigado. Era uma semana calma e tranquila no povoado onde eu vivia. Eu fui nascido e criado na roça e desde pequeno ajudava os meus pais a plantar e colher. Durante aquela semana, eu sempre tive um sexto sentido para coisas sobrenaturais. Eu podia sentir quando uma coisa iria acontecer e naquela semana não era diferente. Eu me sentia mal durante o dia, não estava 100% confiante, sempre com aquela percepção de estar sendo observado. Na quinta-feira, eu fiquei com a responsabilidade de guardar as vacas e os bois no curral. Abri a porteira, os gados entraram e eu fechei. E por um breve momento, eu senti um calafrio e como se alguma coisa se esgueirasse atrás de mim. Rapidamente eu olhei para trás como um puro instinto, mas não vi nada. Continuei o trabalho e com aquela impressão de estar sendo observado a todo instante. Voltei e comentei com meus pais sobre o que tinha acontecido e eles me falaram que poderia ser coisas da minha imaginação, mas eu sabia que não era isso. Algo dentro de mim falava que era uma coisa mais forte. Passaram-se alguns dias e eu resolvi visitar um amigo meu que morava próximo à minha casa. Era por volta de umas 8 da noite, eles tinham me chamado para tomar cerveja e conversar sobre a vida. Eu caminhava voltando para casa depois de ter visitado ele, quando ouvi um uivo distante. O som era profundo e ressoante, fazendo meu coração disparar. Tentei ignorar, pensando que era apenas um cachorro, mas à medida que me aproximava da floresta, o uivo se tornou mais próximo e intenso. A atmosfera estava pesada e a sensação de pavor começou a me envolver. Decidi apressar o passo, mas de repente ouvi um barulho de galhos se quebrando atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia nada ali. O silêncio era ensurdecedor, exceto pelo som da minha respiração acelerada. Continuei andando, mas a sensação de estar sendo observado não me abandonava. Então, vi uma sombra se movendo entre as árvores. Era grande e peluda, olhos brilhantes, e refletiam com a luz da lua. Meu corpo paralisou de medo. O que era aquilo? Um animal? Um homem? Ou será que era um lobisomem? O ser se aproximou e eu pude ver seus dentes afiados e garras longas. O uivo que eu ouvia antes agora soava como um chamado e eu sabia que precisava correr. Com um impulso desesperado, virei-me e comecei a correr. O mais rápido que pude, sentindo o chão tremer sob meus pés. O som de patas pesadas se aproximando me perseguia, e eu não ousava olhar para trás. A adrenalina me impulsionava, mas a floresta parecia interminável. Finalmente, avistei a luz da minha casa e corri em direção a ela, sem olhar para trás. Quando cheguei em casa, tranquei a porta e a realidade do que havia visto começou a se instalar. Eu sabia que as histórias eram verdadeiras. O lobisomem não era uma lenda. Ele estava lá fora e eu mal conseguia escapar. Desde aquela noite, a lua cheia nunca mais apareceu a mesma para mim. E o uivo distante ecoa na minha mente, lembrando-me do terror que vivi. Nos dias que se seguiram, a vida parecia ter voltado ao normal. Mas a experiência daquela noite ainda me assombrava. Eu tentava me convencer de que era apenas uma alucinação, um produto de medo da escuridão, mas sempre que a lua cheia se aproximava, uma inquietação tomava conta de mim. Uma noite, enquanto tentava dormir, ouvi um som familiar. Um uivo. Era mais próximo dessa vez. Meu coração disparou. Levantei-me da cama, tentando ignorar a sensação de pânico que se instalava em meu peito. Olhei para aquela janela e, para minha surpresa, eu vi uma figura se movendo entre as árvores. A lua iluminava o cenário e por um momento pensei que estava sonhando. Mas não era um sonho. A criatura estava lá, parada, olhando diretamente para mim. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que me paralisou. Era como se estivesse me desafiando, como se soubesse que eu havia visto antes. O uivo ecoou novamente e eu senti um arrepio percorrer a minha espinha.
A imagem do lobisomem com o corpo musculoso e pelagem espessa estava gravada na minha mente. Decidi que precisava saber mais o que estava acontecendo. No dia seguinte, fui à biblioteca da minha cidade e comecei a pesquisar sobre as lendas locais. Descobri que a história do lobisomem era antiga, com relatos que detalhavam há séculos. Havia pessoas que afirmavam ter visto a criatura, e algumas até falavam sobre rituais que poderiam invocá-los. A cada página que virava, meu medo aumentava mais. A cada página que virava, o meu medo aumentava, mas também uma curiosidade insaciável. Naquela noite, a lua cheia estava mais brilhante do que nunca. Eu sabia que eu não poderia ficar em casa. Com um misto de medo e determinação, decidi voltar à floresta. Armado com a lanterna e um pouco de coragem, entrei na floresta. O silêncio era opressivo e cada passo que eu dava parecia ecoar na escuridão. Enquanto eu caminhava, o uivo soou novamente, só que agora bem mais perto. Meu coração batia forte e eu sabia que estava me aproximando da criatura. A adrenalina me impulsionava, mas a razão me dizia para voltar. No entanto, algo dentro de mim queria entender. Queria confrontar o que havia visto. Finalmente, cheguei em uma clareira e a lua iluminava o espaço. E ali no centro estava ele, o lobisomem. A criatura olhou para mim e por um momento tudo ficou em silêncio. Eu podia sentir a tensão no ar, como se o tempo tivesse parado. Então, ele uivou e o som que parecia misturar dor e fúria. Em um impulso gritei: "O que você quer de mim?" A criatura hesitou e por um breve instante vi algo humano em seus olhos. Mas logo a ferocidade tomou conta novamente e ele avançou em minha direção. O medo tomou conta de mim e eu corri como nunca antes. A floresta parecia um labirinto e eu não sabia se conseguiria escapar novamente. Enquanto corria, percebi que a lenda não era apenas sobre o monstro. Era sobre a luta entre a humanidade e a besta que todos temos dentro de nós. E naquele momento eu não sabia se conseguiria escapar da sombra que me perseguia ou se de alguma forma eu já havia sido marcado por ela.